Oi, gente, então, meu nome é Lilo e bem-vindos ao meu canal Castelo Geek e eu senti uma falta de fazer isso. Bom, pra vocês que me acompanham aqui no canal, eu peço desculpa pela falta de vídeo. Eu sei que teoricamente na quarentena é quando eu devia ter mais vídeos no canal do YouTube. Só que é justamente por estarmos na quarentena que todo o meu cronograma atrasou. Eu não pude comprar material direito para fazer tutorial, eu não pude reformar meu cenário como eu estava. Reformar não, eu tô trocando. Não pude trocar de cenário adequadamente como eu ia fazer. Dessa forma os vídeos sobre conteúdos geeks atrasou, mas eu tô conseguindo manter ainda alguns tutoriais e tô até fazendo tutoriais bem simples, exceto esse. Mas os outros vão ser bem simples e dá pra qualquer um que tenha os materiais básicos fazerem durante a quarentena. Então, né? O tutorial de hoje é a toca dos Weasleys. É uma maquete da toca. E então, bora lá. Primeiro alguns comentários. Gente, então no vídeo de hoje, sem mais delongas, é um tutorial da toca, a casa dos Weasleys. O que acontece? Eu ia fazer em tamanho menor. Quem sabe eu ainda faço em um tamanho menor. Mas eu pensei, não. Então, já que era pra fazer uma maquete, eu fui e fiz de um tamanho um pouquinho mais glamuroso, bora chamar assim, né? Só que assim, eu não moro numa mansão. E a casa também não é só minha, eu moro com minha família. Então eu mudei um pouco as proporções dela para ficar ainda em um lugar que caiba nessa casa, sabe? Eu acho que é bem importante, ela tem que caber na minha casa. Eu procurei várias imagens da toca, vou deixar aqui salvas. Não dá para eu disponibilizar tutorial, medidas, porque eu fui usando medidas bem aleatórias, foi no olhômetro mesmo. Mas vocês vendo o tutorial dá para vocês aprenderem como fazer. Então, guys, bora para mais um vídeo. Como eu disse, eu optei fazer usando uma base quadrada. A frente e o fundo tem um tamanho e a lateral é 1 ou 2 centímetros maior. Pelo menos nessa minha medida. Não tô dando medidas porque eu fiz tudo bem aleatório. Eu peguei a medida que eu tirei num jornal aí para poder fazer o equivalente a um andar. Ensaiei onde ficaria a porta e a janela, desenhei tudo e passei pro papel pluma. Foi o papel pluma que eu usei. Bom, eu cortei esse tal do papel pluma. Eu realmente recomendo vocês fazerem em papel panamá ou então em papelão mesmo, fica muito legal. Só que esse papel pluma eu tinha que decidir fazer. Cortei as laterais da casa, a frente e o fundo. Aproveitando o papel pluma, eu também fiz a porta. As portas e também algumas janelas salientes eu fiz com esse papel pluma. E com ele nós vamos montar a casa toda praticamente. Nós vamos fazer várias caixas com ele e montar a casa. Enfim, eu colei a porta e os contornos da porta. E no térreo eu decidi fazer as janelas vazadas. Ou seja, eu cortei o papel pluma e fiz lá a janela. Para fazer os tijolinhos do primeiro andar do térreo, que o térreo é de tijolos, eu cortei vários EVAs e fui colando por toda a estrutura da casa. Olha só como ela foi ficando. Essa janela aí do lado esquerdo não tinha na imagem, mas eu decidi fazer. Até porque o lado esquerdo nem dá para ver na maioria das imagens. Para fazer o telhado, mais uma vez eu cortei o molde em algum lugar, em algum papel. Dessa vez eu passei por papelão e não por papel pluma e colei lá em cima. Esse espaço aí que a gente está deixando vai ser o espaço para grama. Bem, você pega agora a medida da lateral da casa. Metade dessa medida é para ser o andar de cima e ela completa é para ser aquela parte principal. Vocês recortam esse formato, que é uma espécie de L, no papel pluma e montam. Olha como ficou. Já tá dando para entender o que vai ser, né? Muito bem, eu também peguei uma caixinha e fiz a janela saliente que tem em cima do telhado. E com a mesma medida que vai ser do andar de cima, eu fiz a parte do fundo do segundo andar. Eu já comecei a colar as telhas, porque essa parte vai ser coberta pelo segundo andar, então eu preferi colar antes de colar o segundo andar, né? E para fazer a telha você basicamente usa a parte ondulada do papelão. E para fazer as pilastras, que tem essas pilastras de sustentação, o que é que eu fiz? Eu peguei um palito de churrasco, prensei ele contra 2 pedaços de papelão e entupi de cola quente para poder dar até um relevo menorzinho.
Olha só como ficou. São 2 pilastras de cada lado. Agora eu terminei de colar os telhados usando o papelão ondulado. Não se esqueça de desenhar ou de pelo menos ensaiar onde vão ficar as janelas. Ela tem uma janela lateral, uma janela saliente no lado esquerdo. Eu fiz essa janela usando uma caixa, ensaiei bem e colei. Para colar no segundo andar o EVA não é para imitar tijolo, é para imitar madeira. Então você tem que fazer retângulos um pouquinho maiores simulando a madeira e mais uma vez colar em toda a estrutura da casa. E esse andar aí de cima eu não filmei fazendo porque eu basicamente fiz uma caixa e coloquei em cima seguindo a imagem de referência. Embaixo tem aquela janela saliente. As sacadas tem duas formas de fazer. Uma é você usando a base de uma caixa e outra é você realmente construindo com o papel pluma. Achei bem simples, por isso fiz em off. Bem, primeiro vocês dão uma base preta na casa. Não precisa ser muito detalhada porque é para parecer uma casa velha. Vocês dão uma base preta. E para fazer o tom de verdade da casa, tanto a parte de madeira quanto a parte de tijolo, eu coloquei o cinza lunar. Vocês já me viram colocando. E misturei com o azul cerúleo. E com a esponja eu fui passando em toda a casa. Cinza lunar com um pouquinho de azul cerúleo. Passei usando uma esponja, mas dá para pintar com pincel. Tanto que os detalhes eu pintei com pincel, né? Uma segunda camada para poder dar um ar mais claro, eu peguei o mesmo cinza lunar e misturei com um branco incandescente. Fui passando em alguns detalhes para poder melhorar o acabamento. Olha só o efeito que tá ficando. Agora você mistura o cinza lunar com o amarelo ocre, só um pouquinho mesmo, e vai passando em algumas partes, tipo nas laterais, nas emendas dos tijolos e também na parte de madeira, para poder dar um ar de terra, de sujeira, de desgaste. Esse efeito fica muito bom na parte da madeira, porque parece que a madeira está descascando. Olha como está ficando a casa. Bom, para telha, a cor base do papelão já ajuda, mas a mistura que eu usei para pintar a telha foi vermelho vivo com amarelo ocre. Isso pelo menos para a primeira camada. E depois disso eu fui e peguei só o vermelho vivo mesmo e fui passando para dar alguns detalhes. E pronto, ó, tá quase pronto. Eu tô dando essa volta para vocês verem os efeitos, a chaminé lá atrás, a madeira. Ó a sacada, essa sacada daqui da frente, vocês viram que eu fiz com a caixa, né? Também tem os telhados. Para fazer essa grama é bem simples, você pega um pedaço de esponja, aquele pedaço áspero de esponja, arranca ele e cola, numa boa. Depois você colar, você vem com o pincel e passa um tom de verde mais claro e depois um tom de verde mais escuro. Olha só como tá ficando. As janelas, vocês percebem que eu peguei o papel e desenhei cortinas e também vidro para poder, porque a gente não ia construir um cenário, né? Então assim era mais fácil. Eu desenhei esses papéis, colei, simulei os vidros e tudo. E depois vem um isopor bem fino, que é aquele isopor que vem queijo, presunto e tal. Nele eu peguei e desenhei a vera mesmo, as janelas, os detalhes. E cortei tudo certinho. Olha só. Aí, ó. Cortei tudo certinho, os contornos das janelas e tal. E colei. Tem algumas partes que já são bem vazadas, bem pra dentro, e nem precisei colar isso. Olha só como dá um efeito bem legal. As cortinas, o relevo, enfim. A toca Weasley está pronta.
gostado. Ó, eu realmente estou pensando em fazer ela em tamanho menor. Até porque tem uma coisa que eu não disse antes, vou falar agora. Eu me baseei nas imagens dos produtos oficiais da Warner sobre a Toca. Especificamente o Lego da Toca e um quebra-cabeça 3D que eles têm da Toca. E neles a base era quadrada. Só que o que acontece? Eu achei algumas outras artes, além de algumas próprias cenas do filme, que davam a entender que a base não era totalmente quadrada. Era quadrado, mas com a parte quebrada. Então era uma espécie de pentágono bastante irregular. Se eu for fazer realmente a Toca em tamanho menor, eu vou fazer com essa base pentagonal. Sobre o papel pluma que eu falei no vídeo, que foi o papel que eu utilizei. Então eu fui obrigado a comprar esse papel. Não vale nem dizer por que isso aconteceu, mas enfim, esse papel sobrou, era o que eu tinha. Então eu trabalhei com ele para pelo menos uma parte do meu dinheiro ser usado em algo para mim. Mas assim, é um papel muito caro e que eu não achei um retorno tão bom. Eu teria um efeito ainda melhor, a depender, com papel Panamá. Eu super recomendo que vocês usem papel Panamá. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se postarem a foto desse e de outros tutoriais, não esqueçam de postar com a hashtag malfeitojafeito, que é o nome desse quadro, quadro de tutoriais geeks. Assistam meus últimos vídeos, deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem para os seus amigos que são fãs de Harry Potter e tal. E se vocês têm alguma outra ideia de maquete, de casa, de cenário, dioramas também, deixem nos comentários aqui embaixo que eu vejo se dá para fazer. É isso, até a próxima, tchau!